Obrigado pela aula maravilhosa. Adorei. Muito gentil. Não, eu estou sendo sincero e verdadeiro. Você falou, mais ou menos na metade da apresentação, que os cafés de montanha têm o maior desafio e a maior perspectiva, né, de conquistas. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Na verdade, eu tinha um monte de perguntas, mas eu vou ficar com essa e deixar para as outras pessoas fazerem. O sentimento, mais ou menos, é que o que tinha que ser feito na área plana já foi feito. É o pivô central, é a mecanização, é a irrigação. Ali a tecnologia já foi e já mais ou menos está chegando no teto. Agora, na montanha, tem muito para se ganhar. Para se ganhar com irrigação, para se ganhar com mecanização. Por isso que uma tendência muito interessante é o terraceamento. Quando a gente vê que às vezes num hectare de montanha se precisa 10 pessoas na cultivação, e quando se faz o terraço e mecaniza, isso passa para 1. Também no fato que a cafeicultura brasileira está principalmente em solos de fertilidade mediana a pobre, e os planos são os solos pobres. Os de melhor fertilidade estão na montanha. Então essa realmente deve ser a cafeicultura mais sustentável. Mais sustentável no sentido de que você está numa área de solo pobre, quando baixa o preço, você tem que continuar pondo adubo. E é aí que a vaca pega, porque você não tem. Quando você está numa região de montanha, isso é muito mais sustentável, porque o solo é mais rico. Talvez a gente tenha que pensar progressivamente com o aquecimento global em sombreamento, um sombreamento parcial que pode melhorar a qualidade. A única tristeza de viabilizar a montanha é que nós vamos viabilizar para nós e para os outros também. Porque o que a gente faz aqui, os outros acabam fazendo depois. Mas nós temos uma chance única na montanha, que é a nossa sincronia de florescimento. Porque o que ninguém pode roubar da gente é o fato que nós podemos fazer colheita mecânica, porque nós temos 2 ou 3 floradas. O que não é viável na Colômbia, no Quênia, na América Central, porque eles têm flor no pé de 6 a 9 meses por ano. Então, se nós viabilizarmos a montanha, nós vamos ter uma vantagem competitiva excepcional. Essa é a razão porque eu advogo realmente que o nosso futuro, não que nós vamos perder o resto vai continuar produzindo, mas o futuro está em viabilizar a montanha. Por favor. Pode. O que vai acontecer com o preço do café daqui a 2 ou 3 anos, segundo a sua opinião? Olha, se eu soubesse essa resposta, eu garanto para vocês que eu não estaria aqui agora. Eu estaria trabalhando no mercado e provavelmente ganhando, espero, um pouco mais de dinheiro do que eu ganho. Mas, se a gente olhar friamente, o mundo lá fora, eu estou vindo de 2 viagens à Europa em congressos de café. O comprador hoje fala de um absurdo de 66 milhões de sacos. Isso é uma prosa. Quem olhou aqueles gráficos ali e viu como a média brasileira foi crescendo lentamente de 14 para 20, sabe que nós não vamos conseguir produzir uma média de 30 o ano que vem, ou 33, para produzir 60 milhões. Então nós estamos ainda num momento de escassez. Meu número para a safra do ano que vem é uma coisa em torno de 55, baixando. E a safra é grande. Então eu acho que nós realmente vamos ter ainda 1 ou 2 anos de preço bom. E hoje, é uma outra palestra que eu podia fazer, mas que não cabe aqui, que é a palestra que eu tenho mais repetido, porque esse ano eu repeti umas 10 vezes no mundo inteiro, que é a que mostra que o preço em dólar do café, hoje, é muito função do câmbio. Porque o que é a formação de preço de café? Primeiro é produção. Muito mais que produção, é estoque. Estoque que compra. Os estoques são os mais baixos dos últimos 50 anos.
Além de estoque, você tem os fundos. Os fundos nós não conseguimos controlar. É um montão de dinheiro que está aí nas nuvens, que se de repente o ouro perde, o cara compra o café e o café sobe. De repente tem uma perspectiva no petróleo, ele sai do café e vai para o petróleo. Esse nós não podemos controlar. Agora, um fato novo é que pela primeira vez nos últimos 50 anos, as moedas dos países produtores estão movendo mais ou menos junto. Brasil, Colômbia, 60% dos países que produzem arábica estão com moedas supervalorizadas. Então isso indica que o preço em dólar tem que ficar mais ou menos alto. Agora vocês viram o que acontece. O real perde valor, o que acontece com o café? O café baixa. Por quê? Porque nós produzimos 50% do arábica no mundo. A mesma coisa acontece com o Vietnã, com o robusto. Então, um fator a considerar, se você olhar só fundamentos, poderíamos dizer que nós temos 2 anos de preço bom ainda. Mas qualquer oscilação brusca nas moedas pode mudar isso dramaticamente. E quem vai ganhar e quem vai perder é difícil dizer. Vocês veem o caso da Etiópia. Nesses últimos 2 anos, a Etiópia desvalorizou a moeda 40%. Então, além do ganho que eles tiveram, porque o preço aumentou, para eles foi ampliado 40%, porque a moeda deles ficou desvalorizada. Então, o produtor, por isso que não é surpresa, que eles estão passando para 7 milhões de sacas. Eles estão tendo um incentivo muito grande. Em resumo, não vou te dar preço, mas eu sou otimista. O momento parece bom, consumo crescendo, preço não está afetando o consumo e eu não estou vendo grande produção por aí por enquanto. Zé Renato. Brano, pelo que você mostrou, parece que Peru e Honduras é o que causariam maior nível de produção, de produtividade daqui para frente. Com relação ao Vietnã, você não acha que pode ser um risco muito grande para nós, mesmo sendo robusta, de aumento de produção, considerável de produção com esse preço? Eu acho que o Vietnã vai ter dificuldade em aumentar grandemente a produção por causa dessa necessidade que eles têm de renovar 50% do parque. E houve, antes era só café, hoje o Vietnã é o maior produtor mundial de pimenta do reino. Está crescendo em borracha, está começando com cacau. O Vietnã é o maior exportador mundial de arroz. E a propriedade média com café é menor que 1 hectare. Então eles estão com um problema hoje, que quando sobe o custo de vida, eles vão ter que começar a juntar essas propriedades, porque eles não têm o sistema de extensão que a Colômbia tem. Lá é cada um por si, e as pessoas não estão sobrevivendo. E a economia do Vietnã está com problemas, inflação alta. Eu vejo hoje o Vietnã como um risco, mas vejo a Indonésia como uma estrela ascendente. Agora, o que não dá para entender, que eu não consigo entender no mercado, depois de todas essas tendências que eu falei, crescimento no Oriente, China, Índia, crescimento do solúvel, por que a arbitragem entre o arábica e o solúvel é a maior na história? Então não existe um grande incentivo hoje para aumentar a produção de robusta. Isso pode ser uma série de coisas. Pode ser essas máquinas domésticas, pode ser o Mac Café, que estão querendo de repente mais arábica do que robusta. Mas hoje o incentivo é muito mais para produzir arábica do que para produzir robusta, que para mim é um mistério. E é um mistério para muitas pessoas que a gente conversa. Não tem uma resposta clara para isso. Estamos para ver. Alguém mais? Queria saber um pouco sobre o café orgânico. Sei. Saber o quê? Tendência, na verdade você não mencionou. Gostaria de saber de produção, quantidade, tendência, preço, se tem um mercado crescente ou não. Olha, eu não mencionei muito, porque todas as vezes que você tem uma explosão de preço como agora, a tendência é que quem produz orgânico não se sai muito bem. Por quê? Porque você quer produzir mais, você quer vender mais e vender por um prêmio.
que de repente o prêmio do orgânico meio que não fica tão importante porque todo mundo começa a ganhar bem. Então, nesse momento, não tem grandes coisas acontecendo no orgânico. Eu acho que existe um movimento muito maior em torno de café sustentável do que de café orgânico. Inclusive no próprio Brasil existe hoje um certo desencanto com o café orgânico, porque quem produzia e naqueles anos de preço baixo tinha um diferencial grande, hoje esse diferencial não está tão importante. Então por isso que eu não falei tanto dele, porque é um mercado pequeno, importante em alguns países. O maior mercado de café orgânico do mundo, de todos os produtos orgânicos, se chama Alemanha. E é um mercado que está mais ou menos estabilizado. Não tem grandes acontecimentos nesse mercado de café orgânico hoje. Tem muita coisa acontecendo no mercado de café sustentável. Essa história toda de sustentabilidade, se achava que com a crise o café sustentável é mais caro, ia diminuir o consumo. Isso não aconteceu. A demanda por cafés sustentáveis é firme. Os grandes torrefadores, Kraft, Nestlé, Sara Lee, todos estão comprando mais e mais café sustentável, e o mercado para esse tipo de produto parece que vai ter um futuro brilhante. Fernando? Quanto você estima que esteja de estoque de café lá fora? Sem considerar o que está em trânsito, etc. Então. Fernando, você é um homem de bolsa, eu sou um homem de tendência. Eu acho que você sabe isso melhor que eu. Eu não realmente, o meu mundo... Pelo que você andou, viu, conversou... O que eu vejo... O que a galera fala? Bom, o que se vê hoje, existe uma aceitação de que são os menores estoques de café no mundo, tanto nos países produtores quanto nos países consumidores. Se fala, eu tenho até esse dado numa outra apresentação, que o estoque hoje não passa de 3 meses de consumo, que é extremamente baixo. Se você tiver qualquer alteração, uma greve no Porto de Santos ou nos portos colombianos, ou uma crise social no Vietnã, esse preço vai estourar subitamente. Então é uma situação bastante instável mediante um choque. Mas cada vez a indústria está aprendendo a sobreviver com menor estoque. Então é difícil de dizer. Agora, acho que mais importante que o tamanho do estoque, Fernando, é o fato que eles não devem se recompor em 2 ou 3 anos. Então essa instabilidade deve permanecer. Por isso, talvez, que lá fora eles não estejam enxergando essa seca no Brasil com a gravidade que nós estamos enxergando. Porque eles estão assumindo uma normalidade que verdadeiramente pode não ser real. A situação é de possível instabilidade. Ok. Café descafeinado, existe alguma tendência de aumento ou diminuição do consumo desse tipo de café? O café descafeinado cresce mais ou menos no mesmo nível do café da demanda mundial. Não existe uma grande tendência. Ele, na realidade, se você for analisar, à medida que você traz mais consumidores jovens e você perde consumidores velhos, proporcionalmente deve cair a tendência de café descafeinado, porque é uma tendência típica de uma idade maior, quando o médico começa a falar, o café tem problema, consuma menos café. Mas hoje a tendência é mais ou menos instável, não se tem, e é muito sensível de país a país. Se você vai no México, é curioso, 1/3 da prateleira do café no México é café descafeinado. No Brasil, ninguém fala do assunto. Na Colômbia existe alguma preocupação. Então é uma coisa que varia muito de país para o país, mas nada de excepcional nesse momento ocorrendo nesse mercado. Você viu que o ovo... um comentário, assim, você viu que o ovo foi recuperado como uma comida saudável atualmente. Inclusive tem muitos restaurantes que lançaram pratos todos ao redor dos ovos, né? O que há pouco tempo era um produto, uma comida indesejável, por várias razões.
E a gente tem percebido nos últimos anos que o café também está sendo recolocado numa outra condição em relação à saúde, né? E se destacando vários benefícios que antes ninguém falava ou mesmo não eram conhecidos, né? Essa é uma área que você mencionou que é super curiosa. Nós, como empresa PIA, nós orientamos os programas de aumento de consumo em vários países. Estamos envolvidos com Indonésia, Índia, México, Costa Rica, El Salvador, Colômbia, etc. Em cada país desse tem uma razão ligada à saúde diferente porque as pessoas não consomem café. No México não se consome café, principal razão porque deixa o dente amarelo. Na Guatemala eles associam o café com doenças renais. Não tem nenhuma evidência disso, mas o café é diurético. Quem toma café urina mais. Então não tem nada de ver uma coisa com a outra. Outros têm associações que são melhores documentadas, com problema cardíaco, outros com estômago. Uma grande parte dos problemas café e estômago não tem nada a ver com café. Tem que ver com o quê? Com o açúcar que vai no café. Eu gosto de uma frase que o Dr. Darcy Lima dizia e diz que grande parte desses estudos que foram feitos, que associam café com dano à saúde, que foram feitos com rato, com macaco, etc., para dar aquela quantidade de cafeína que causava dano para o rato, se você transformar isso em litros de café, a pessoa vai morrer afogada antes. De tanta água que você vai ter que tomar, não é que você vai morrer afogado, você vai morrer de tanto tomar água antes que você vai morrer da cafeína. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse estudo. É evidente que tem certas condições, cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio do café. Mas um dos maiores mitos que existe, inclusive da nossa cultura, você está nervoso, toma um chá. Antes de dormir, toma um chá. Só para vocês saberem, o tempo que o organismo leva para absorver o chá é 3 vezes maior do que o organismo leva para tomar café. Então é muito melhor tomar uma xícara de café às 10 horas da noite do que tomar uma taça desse tamanho de chá. Você vai ficar mais acordado com o chá, mas o mito é exatamente o contrário. Mais alguém? Muito obrigado pelas perguntas e por vocês estarem aqui. Até a próxima.